O que você preparou pra gente hoje? Bom, vamos lá. Vamos falar, a gente teve um acontecimento aí na sexta-feira lá na Tailândia, né, do terremoto. Ah, sim. Então nós vamos falar hoje como que a engenharia pode ajudar na prevenção dos desastres naturais. Né? Aqui, né, em Capivari, a gente enfrenta enchentes, né, com todo ano, né, a gente enfrenta enchentes. Sim. Mesmo não chovendo em Capivari, acaba tendo enchente, né, que nem sofre por conta das outras como cidades, aconteceu, né, esse ano, né, do ano passado para esse ano. Então, assim, como que a engenharia pode ajudar? Né? Então, assim, hoje a tecnologia, ela está muito de alto nível. Né? Então, o que acontece? Alguns pontos, né, da parte da engenharia, hoje a inteligência artificial também está ajudando bastante. Até a inteligência artificial está dentro disso? Sim, porque elas estão incorporadas dentro dos softwares, né? Do software de monitoramento e tudo mais. Ele ajuda a reconhecer o problema mais rápido, por exemplo. Exatamente. Lógico que precisa de sensores para tudo mais. E hoje o que está acontecendo? Tem o desenvolvimento de drones, tem que na parte de tsunami, né, que é a maior preocupação, principalmente nos países asiáticos, né, que estão lá em cima das principais placas tectônicas e que mais estão em movimento nos últimos anos, nas últimas décadas. Então tem lá sensores submersos, né, submarinos, que para prevenção nem a prevenção do tsunami, mas sim do alerta da população para minimizar impacto como mortes e desastres. Né? Então o que acontece? E essa tecnologia desses submarinos, hoje drones também, né, eles participam bastante, são uns drones totalmente inteligentes, para também ficar monitorando e mapeando. Antigamente, qual que era a tecnologia? Monitoramento por satélite. Então, assim, hoje o investimento além do satélite também está sendo feito por drones. Que talvez barateia o serviço, né? Barateia o serviço e você tem ali em tempo... Precisão é mais rápido. Exatamente. Ele não está também uma distância X, né? Ele está muito mais próximo. Então o que acontece? O que a gente tem visto, né? O que aconteceu lá na Tailândia na sexta-feira, 28/3. Foi 7.7 na escala, né? Então foi muito grande. Sim. Então o que os especialistas eles têm detectado lá? Que o tipo de terremoto que aconteceu lá, ele foi numa profundidade baixa. Ele foi diferente dos terremotos tradicionais que tem acontecido ali na região. Então ele não foi tão profundo. O profundo faz com que ele minimize o impacto quando chega ao solo, chega à terra. Né? Então ele está lá embaixo, a quilômetros, lá, milhares de quilômetros embaixo da terra, mas dessa vez foi muito próximo do solo. Né? Então o que acontece? O tremor ele foi sentido, né? Ele foi muito mais o solo foi muito mais impactado, edifícios caíram, né? Tanto que tem um próprio edifício do governo lá de 30 e pouco, 40 andares lá sendo construído, e ele veio abaixo. Em construção ele veio abaixo. Daí você fala, poxa, mas a engenharia não está preparada para fazer um térreo, um edifício, uma torre nesse lugar e não se preparou com qualquer tipo de abalo sísmico? Né? Não, pelo contrário, né? Tá totalmente preparado. Só que ele entra uma parte política lá, que, né, eu tenho lido algumas matérias desde sexta-feira sobre principalmente esse prédio que está em construção. Aí você fala, pô, se ele está sendo construído agora, é tecnologia de ponta. Né? Mas como tem um problema político exatamente com esse prédio lá, é político econômico. Mas não conta também a questão da natureza, que você não consegue prever essa situação, embora tenha os drones, que você falou que dá mais ou menos para prever a força que ele vem. Mas ninguém pode com a natureza, Sim. Né, como dizem. O que acontece? Tem sensores, tem sinalizadores, tem toda a tecnologia envolvida, só que tem um humano por trás disso. Você entendeu? Então não adianta você deixar um monitoramento ali e você não monitorar o sistema. Mas só você entendeu? Como leigo do assunto, se tivesse o monitor, ele recebesse e fizesse o trabalho dele, o que ele poderia fazer para evitar? Alarmar a população antes, porque no caso de tirar peso, sair da cidade, evacuar a cidade, né? Talvez o impacto seja... A gente vê muito em filme, né? Sim. Por exemplo, deu o sinal de alerta, deu lá o chamado lá, o pessoal começa a evacuar. Mas na questão da estrutura do prédio, com essa evacuação, o impacto talvez seria menor, então, por conta de ter menos pessoas? Não tinha, é edifício em construção. Ah, sim. Sim, tava lá, estava em construção. Sim. Né? O que acontece é o seguinte, que nem eu falei, o terremoto que deu lá na sexta-feira, ele foi muito próximo ao solo. Né? Ele não foi a milhares de profundidade lá. Então ele deu vamos falar, a vibração
para quem tá, né, para edifícios, casas e tudo mais, foi sentida muito mais forte do que o normal. Uma coisa assim, deu um terremoto de 5 pontos alguma coisa, de 6 pontos alguma coisa. Deu um tremorzinho, mas lógico, mas o epicentro foi lá embaixo. Né, muito profundo. Só para ter uma ideia do número de mortos, para você que está nos acompanhando, ele subiu para 2.719. Para ter uma ideia de comparação, no começo dessa segunda, o número oficial era de 2.065. Sim. Subiu mais de 600 mortes, porque por conta dos destroços, né? Vão encontrando, infelizmente, corpos. Então, o número que subiu agora atual é 2.719 nesse terremoto. Exatamente. Então o que acontece? Eu sempre venho falando, porque assim, o ponto que a gente vem abordando sempre aqui na nossa coluna, também é sempre prevenção, sempre o alerta à população, sempre algumas dicas para a população. E eu sempre bato na mesma tecla, né? Eu falo assim, eu dou exemplo lá do capacete do Felipe Massa. Sim. Acidentes acontecem, as normas são revistas e são aprimoradas. Né? Então, nesse caso aí, com certeza, agora vai ser visto lá quais são os pontos que ficaram pendentes ou para serem melhorados, e vai ter uma melhora nas próximas construções daqui para frente, que querendo ou não arrasou a cidade lá. E lá tem um problema também, geólogos dos Estados Unidos, eles já fizeram uma pré-análise do solo daquela região da Tailândia. O que acontece? Como como a movimentação da terra foi numa profundidade muito baixa, vai acontecer, eles chamam de liquificação da terra. Então, com essa movimentação, liberou algum líquido, né? alguma substância ali. E o que acontece? Automaticamente, as construções que estão de pé, elas podem afundar. Caramba, imagina a preocupação de quem mora lá. Exatamente. E a gente fala aqui do Brasil que as coisas só acontecem depois que o acidente, a tragédia acontece, né? E daí as pessoas vão e tentam resolver, tentam fazer as coisas. Sempre Exatamente, assim, né? É sempre assim. E lá também tá acontecendo isso. O capacete lá do Felipe Massa. Né? Se não fosse o acidente dele, muitos outros pilotos já teriam morrido. Sim. Aquela proteção que tem hoje na frente dos carros, é exatamente para isso. No Rio de Janeiro, acho que você não vai lembrar disso daí, mas tinha muita explosão dentro dos apartamentos, explosão de gás. Dos bueiros também, né? Que faz dos parte, bueiros não? É a parte de transformador. Sim. Também isso já foi resolvido, a parte elétrica. Mas a parte de gás, pessoas morriam asfixiadas dentro do apartamento porque tinha vazamento de gás. E não sentia, né? E não sentia. Né? Então, tudo isso que acontece, o bombeiro revisou normas, cobrou mais nas novas construções, e daí, pelo que a gente vê, não tem mais essas notícias, esses ocorridos. É a mesma coisa, né? Do incêndio da Boate Kiss, todas as tragédias que acontecem, eles vão, né? E do incêndio da Boate Kiss, agora também teve um na Europa lá, né? Parecido com o que teve também na Boate Kiss. Mas enfim, então assim, a tecnologia, a engenharia, ela está aí para estudar, para entender, para desenvolver melhorias e para não resolver 100%, mas minimizar impacto sobre isso. Né? Que nem, por exemplo, na parte civil, na construção. O Japão, ele foi o pioneiro e nesse tipo de construção, porque o Japão é fera, né? Sempre na frente, né? Sempre na frente. Os desastres acontecem lá, como tsunami, terremotos, essas coisas, arrasa lá cidades, arrasa o país em 3, 4 meses, o país já está reerguido. Né? E eles sempre com tecnologia de ponta. Bom, esse é o ponto do terremoto. E também no ponto de enchentes também. Né? Se eu não me engano, acho que eu vi que a prefeitura aqui, né, de Capivari comprou um equipamento novo para monitoramento. Isso, foi divulgado, não sei precisar agora exatamente. Isso, eu vi alguma coisa nas redes sociais, mas enfim, está aí. A tecnologia é para isso, é para se usar. Quanto mais tecnologia, é melhor para prevenção. E que nem eu falo, não adianta você comprar tecnologia. Imagina quanto as empresas e o governo, elas gastam para desenvolvimento e estudos de uma certa tecnologia. Essa tecnologia vai ser aplicada, mas se você não tiver a maquininha que vai operar aquilo lá, né, sempre vai ter o dedo humano, você entendeu? Não vai funcionar. Então, sempre atrás de uma máquina, atrás de um software, atrás de uma inteligência artificial, tem que ter uma pessoa, né? Tem alguém trabalhando, você entendeu? E no caso das enchentes também. Né? A gente sente na pele aqui em Capivari, né? Sobre as enchentes. Poxa, o rio Capivari tem 200 e poucos quilômetros de extensão. Será que não dá para reduzir o impacto até chegar em Capivari?
né? Se a água represa aqui hoje dentro da cidade, a cidade cresceu, né? Por isso também que precisa do plano diretor, né? Precisa estudar a parte dos mananciais, a parte, né, ribeirinha, a parte do que foi devastada, né, desmatada, né? O plano diretor é para isso, né? Para também ter esse estudo, porque a cidade ela cresce de uma forma desordenada, né? E esses estudos também é para crescer de uma forma ordenada, né? Então é isso, que nem até a gente conversa nos bastidores, né? A gente fala, poxa, tem 200 e poucos quilômetros de extensão o Rio Capivari. Será que não dá para ir represando essa água até chegar em Capivari? Será que não dá para mudar o tipo o que está represando, que faz com que a água fique dentro da cidade de Capivari? Quais terras para frente, vamos falar assim, da Leopoldina, que podem ser alagadas, que não vai afetar a população? Fazer bolsões, aqui falam muito de bolsões de água. Exatamente. Né? Então assim, poxa, se hoje a água está sendo represada dentro da cidade, por que a gente não pode represar ela em uma propriedade, num sítio, uma fazenda, alguma coisa, que ela contribuiu com o desmatamento ali? Você entendeu? Então, por que não castigar ela lá? Fala assim, castigar numa forma pejorativa, certo? Mas assim, castigar ela ali na frente para minimizar o impacto urbano, né? Então assim, mas tudo isso é estudo, e isso envolve tecnologia, envolve tempo, envolve também um monte de coisa. E a engenharia está aí para isso, para ajudar e para contribuir. E hoje, né, um ponto muito importante, que é a parte de sustentabilidade, né? Então não adianta pensar em tecnologia sem pensar em sustentabilidade, meio ambiente, ecossistema e tudo mais. É o pensar no atual, porque o problema também é muita coisa que foi feita errada no passado, aquele lance que você falou, que as tecnologias, as formas de se fazer vão sendo repensadas para atender as situações e melhorar, fazer até as melhorias, que todo mundo é assim, né? Você Exatamente. Aprende também com os erros. Infelizmente, alguns desses erros às vezes são fatais. Sim, sim. Falando em uma cidade, em um país, né? Então é isso que vai acontecendo. Então a cidade vai crescendo também nessa questão da cidade de Capivari. Tenta-se fazer muitas coisas para tentar amenizar o problema, mas também a gente sofre por conta das outras cidades. Então é tudo, né? Se todos estivessem imbuídos em melhorar a situação, né? Talvez seria diferente. Capivari cresceu em volta do rio, né? Não é o rio que chegou, né? Nem a cidade chegou. A cidade, na verdade, ela sempre foi na beira do rio e daí se estendeu, né? Então, assim, o centro, o rio cruza, quanta parte do centro o rio cruza, né? E, obviamente, hoje, por exemplo, a Defesa Civil, o centro de controle da Defesa Civil do estado de São Paulo, né? Dos outros estados eu não tenho estudado, mas do estado de São Paulo, sim. Mas então a gente pode até falar com uma certa propriedade do estado de São Paulo. Mas enfim, a Defesa Civil hoje tem equipamentos de ponta. Por exemplo, choveu lá em Campinas, choveu lá em Jundiaí, na cabeça do rio, já tem informação da Defesa Civil através do quê? Através da tecnologia. Já veio no celular, né? Sensores, monitoramento e tudo mais. Mas às vezes eles erram também, Felipe. Não, é que umas notificações que você fica preocupado, cadê a tempestade? É que assim, tem lá todo o equipamento, tem toda a tecnologia. Sim. Alarmes são dados. É melhor ter dado um alarme falso para uma possível prevenção do que não ter dado o alarme e alguém ser prejudicado por isso, né? Então o que acontece? Acho que 2 semanas atrás eu estava em São Paulo, que deu uma chuva lá horrível no final de semana. Cara, na hora, o celular de todo mundo que estava na mesa, ele estava fazendo um churrasco, o celular de todo mundo apitou ali a Defesa Civil. Por causa da localização, ele percebe. Exato, então aquela região lá, daí tava lá a região sul e oeste. Previsão de temporal, granizo e tudo mais. Sim. Mas o celular de todo... Isso que é interessante. O celular de todo mundo tocou. Agora cabe você ficar ali ou não, entendeu? Mas a informação chegou. De repente todo mundo combinou de não olhar o celular. Não vamos olhar o celular, gente. Vamos curtir o momento. Vamos curtir o momento, deixa aí. Ninguém reparou na notificação, pronto. Mas é isso. A tecnologia tá aí. Hoje a tecnologia está na palma da mão, né? E que nem você falou um ponto importante, é previsão. A previsão, ela não é 100% assertiva. O nome já diz previsão. É igual a previsão do tempo. Exatamente, previsão do tempo. Em São Paulo é chuva. Trânsito, você entendeu? Sim. Então, assim, o nome já diz, previsão é previsão. Então, a gente tem os acertos e os erros. É que nem eu falei, é melhor chegar uma notificação,
do que não chegar. É melhor prevenir do que remediar, essa velha frase exatamente. continua valendo, né? Você entendeu? Então é isso. Então a engenharia, ela tá aí, né? Todas as áreas, né? Todas as áreas são envolvidas. Eu creio que, por exemplo, a Prefeitura de Capivari com as outras prefeituras, né, que passa aí o Rio Capivari, já está sendo montado, já foi montado, né, um centro de estudo para resolver o caso, para minimizar. Lógico, o desassoreamento do rio é muito importante, né? Quantos anos não drenava e não dragava esse leito do rio, mas enfim, mas precisa, né, aquele estudo, e quantos engenheiros vão estar envolvidos. Vamos fazer um bolsão de água aqui e chamar de praia, igual em Sorocaba. Exatamente. E daí o que acontece? E a engenharia, tá todo mundo envolvido, tá? A engenharia ambiental, tá a engenharia elétrica, tá a engenharia civil, tá todo mundo envolvido, você entendeu? E assim... Caminha a humanidade para sempre. Lógico, tudo é em benefício da população. Sim, perfeito. É interessante o assunto, e para você ver, quem tem interesse em estudar, às vezes está pensando em fazer engenharia, talvez uma conversa dessa inspire, né, a pessoa a querer estudar, a querer ir atrás do curso, porque pode ser complexo, mas é interessante, né? Tem muita abrangência grande, né, da engenharia. Sim, quando a gente falou aí dos cursos, né, a alta da engenharia e a falta de qualificação e a falta de mão de obra. E lembra que nós abordamos aqui quais são as engenharias mais procuradas hoje nas faculdades. Eu não tava no dia. Você não tava nesse dia? Acho que você tava de férias. É melhor falar que eu não tava, porque eu não vou lembrar. Foi também. os 45 dias de férias que você ficou. Mas enfim, a engenharia, a primeira, lógico, de software. Sim. Que hoje é a de ponta, por causa também da inteligência artificial e tudo mais. A da computação e a engenharia ambiental. Tá? Engenharia Essas ambiental. são as 3 mais procuradas. Exatamente. Engenharia de alimentos também vem crescendo muito. Tá? Então o que acontece? A engenharia ambiental, ela acabou ficando meio esquecida por um bom tempo, e hoje ela voltou com tudo, né? A agronomia e a engenharia ambiental hoje está aí com uma altíssima procura, e é uma engenharia de ponta. Então aquele também que está pensando em iniciar a carreira como engenheiro e está procurando um curso, estuda, dá uma lida sobre a engenharia ambiental. Perfeito. Obrigado pelas dicas. Bom? Valeu, Felipe Vaz aqui com a gente. É isso aí. Até daqui 15 dias. E até daqui... a gente vai se encontrar até mais tarde, né? Sim, hoje... Você vai estar lá no estádio? Vou estar lá no estádio. E só para recordar, o Capivariano ganhou do Primavera na rodada lá, normal, 3-0. Ah, agora não vou me lembrar. Eu acho que se eu não me recordo. O Gabriel Piscinino tá aqui pra me ajudar. Depois o Gabriel me corrige. De férias. Eu acho que se eu não tô ruim de memória, o Capivariano ganhou do Primavera de 3-0. Se hoje fizer 3... E foi lá o jogo, eu acho. Sim. Se eu não me recordo, se eu não me engano. Hoje, os dois já subiram. Agora, lógico, os dois times querem colocar a mão na taça. Sim, sim. Mas acho que os dois já estão felizes pelo acesso. Teve um rival aí que comemorou o segundo lugar, né? Eu não queria comemorar o segundo lugar hoje, não. Tá bom? Não. Um abraço pra todo mundo. Felipe. Uma ótima quarta-feira. Tchau, tchau. Pra você também.